dos Apóstolos, hoje é o capítulo de número 20. Após o grande tumulto lá em Éfeso, Paulo encorajou os discípulos e voltou até Macedônia. Versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Após isso, ele partiu para a Grécia. Durante um período de ensinamento, o discurso de Paulo entrou noite adentro. Verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Todos os lugares da casa estavam ocupados, a casa estava cheia, inclusive as janelas também estavam ocupadas por pessoas. Em uma dessas janelas estava um jovem chamado Eutico. Enquanto Paulo pregava, ele acabou caindo do alto da janela e foi dado como morto. Verso 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Paulo então interrompe a pregação, foi até o rapaz, orou e ele ressuscitou. Verso número 12. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Quando chegou em Mileto, Paulo não quis descer a Éfeso, então enviou mensageiros para chamar os presbíteros. Versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Quando chegaram, os apóstolos se reuniu com eles. Seu discurso se dividiu em falar sobre o seu comportamento entre eles durante o tempo em que lhes anunciou o Evangelho. Versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então Paulo foi relatando tudo o que aconteceu com ele, sempre servindo ao Senhor, mesmo diante das provações, diante das ciladas. Verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça. Então, Paulo continua falando que ele não considerava a vida dele preciosa para ele mesmo. O intuito dele era completar a carreira e o ministério que ele recebeu de Jesus. Verso 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, apesar das provações, apesar das ciladas, Paulo jamais deixou de anunciar a palavra de Deus. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então Paulo estava alertando os discípulos, alertando a igreja e diz qual deveria ser o comportamento deles. Verso 32 e 33. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Então, após essas recomendações que Paulo deixou com os discípulos, que Paulo deixou ali com a igreja, alertando do que iria acontecer, o apóstolo Paulo então se despede deles e parte para Jerusalém. Então, versículo 37, para nós encerrarmos a nossa leitura de hoje. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijava. Então, com esse versículo, nós encerramos a leitura do dia de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.